Graça e paz. Eu queria pedir para você dar um beijo, um abraço no seu irmão aí do seu lado, antes de nós nos dirigirmos à leitura do nosso boletim. Bom, há alguns meses já, e também se formos pensar melhor, se eu for pensar um pouquinho melhor, há mais de 3 anos e alguns meses, eu conversando com o Senhor, indo orar, e às vezes eu me incomodava quando chamava de paizinho, e me sentia um pouquinho intimista demais dele. E às vezes chamava de Deus e me sentia muito afastado dele. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar ela um pouquinho como introdução. E eu perguntei para Deus quem era Deus. Quem é o Senhor? E Deus então começou, através da sua palavra, através de Mateus 17, do texto sobre a transfiguração, um processo de se revelar no meu coração de uma maneira que eu jamais tinha experimentado. De uma maneira que começou a mudar todo o meu relacionamento com Deus, toda a minha percepção de Deus. E nós sabemos que o Senhor convida 3 dos seus discípulos para subir com Ele até o monte. E lá acontece algo fantástico. O Senhor Jesus é transfigurado, a sua glória manifesta. E Moisés e Elias entram na cena e o próprio Pai se manifesta naquele lugar como a sua glória. E ele diz uma palavra, uma expressão: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Nesse momento os discípulos caem com o rosto em terra, com medo, e o Senhor lhes toca. E o texto vai dizer que eles, levantando a cabeça, ninguém mais viram senão somente a Jesus. E aquele era um momento que o Senhor falou no meu coração da seguinte maneira: se você quer saber como eu sou, se você quer saber como eu penso, se você quer saber como eu ajo, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. É a Ele que você deve ouvir. E então eu comecei um processo de leitura do Novo Testamento nessa perspectiva. O texto dizia: ninguém mais viram senão somente a Jesus. Nós sabemos que Moisés é a figura principal da lei, assim como Elias é a figura principal do profetismo. E os discípulos, quando levantaram a cabeça, não viram mais Elias, não viram mais a lei, não viram mais os profetas, não viram mais Moisés. Eles viram única e exclusivamente ao Senhor Jesus. E este é um grande desafio para nós como igreja hoje. Buscar uma revelação de Deus apenas em Jesus. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 1 de Hebreus, que havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho, de maneira definitiva. E nós temos essa necessidade de ver Deus na face de Jesus Cristo. E isto gerou uma pregação chamada Cristãos a partir de Cristo, e mais outra série de pregações, Quem é Deus? E isto continua queimando no meu coração. E alguns meses atrás, numa viagem com o Glenn, acho que para Porangaba, nós fomos pregar lá, e ele falou sobre uma frase do Reinaldo Purim, o professor dele,
que dizia que nós estamos no início da interpretação cristã. E ele se chocou dentro daquele processo, porque afinal de contas isso era 1968, já havia passado quase 2000 anos da ressurreição do nosso Senhor. Como você pode dizer que nós estamos no início da interpretação das Escrituras? Mas quando nós começamos a atentar um pouquinho para a história da igreja, você percebe que durante 300 anos a igreja, os 3 primeiros séculos, a igreja teve uma simplicidade, uma autonomia, uma liberdade e uma pureza pela revelação de Jesus Cristo. E aquilo se esparramava como um rastilho de pólvora. A igreja ia crescendo, ia tomando conta do império, um império que buscava a sua identidade na força, viu muitos dos seus soldados se converterem a Jesus. Mas a partir do ano 300, um camarada chamado Constantino se declarou cristão, sendo ele imperador. E a partir de 380, Teodósio oficializou o cristianismo como a religião oficial do império. E a partir daí você tem uma sistematização da fé, uma complicação da fé. Nós temos uma estrutura crescendo, uma institucionalização muito forte. E os poderosos passaram então a determinar a fé, a dizer o que é ser cristão. E isto durou de 500 até 1500, onde esta parte da história é conhecida como a Idade Média ou o período das trevas. Por que esse nome tão significativo? Porque a palavra de Deus foi tirada da mão do povo. E algumas pessoas ficaram com o controle dessa palavra e usaram para controle, para pôr medo. E o cristianismo foi perdendo a sua essência simples e o seu poder de transformação das vidas. E aquilo que começou de maneira bela, que começou de maneira singela, mas na unção do poder do Espírito Santo de Deus, começou então a tornar algo que contemplava de novo todos os rudimentos do mundo, o sistema do mundo, a sabedoria do mundo, pautada no poder, pautada no controle, pautada no medo. De modo que aqui nas Américas, no período dos descobrimentos, havia 60 milhões de ameríndios. Mas quando terminou o processo de colonização das Américas, haviam 6 milhões de ameríndios. 54 milhões de pessoas foram mortas em nome do cristianismo. Sem contar o que aconteceu, as barbaridades e que a gente sabe pela história e tudo isso sendo dito em nome de Jesus. Até que em 1500 houve um protesto contra isto e uma retomada daquilo que era significativo para o cristianismo. E nós chamamos isso de reforma protestante. Mas o Dr. Reinaldo Purim dizia algo interessante. Ele dizia: nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. E hoje, quando nós olhamos de novo para a igreja, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tire de nós os óculos e nos dê a graça de olharmos para Jesus e para Jesus somente, e de sermos discípulos de Jesus Cristo, como igreja de Cristo, e não discípulos de um sistema religioso, não discípulos de uma tradição religiosa, não discípulos de uma sociedade, não discípulo de mais nada, que nós possamos a ninguém ver senão somente a Jesus Cristo. E a grande dificuldade que nós percebemos nas Escrituras é que, para que isso ocorra de fato, é que a cruz é loucura. A cruz não como uma declaração de fé sistematizada, mas a cruz como princípio de vida, que atua de eternidade a eternidade, como a palavra de Deus diz. Que
está impressa, impregnada na maneira de Deus ser e agir, a partir da criação, simplesmente, por exemplo, e que deve permear toda a nossa vida, diariamente, em todos os lugares, como diz a palavra, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste em nosso corpo, que é mortal. Mas a cruz é loucura, porque a cruz expõe que a sabedoria deste mundo é loucura. Ela expõe que a fortaleza deste mundo é fraqueza. Ela traz a realidade de que Deus não se importa com as aparências, mas que Deus sonda corações, e que Deus não alimentou nenhuma esperança acerca de nenhum ser humano, a não ser em Jesus Cristo. E a única maneira que Ele teve foi de nos crucificar e nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus pela fé. Mas esta novidade causa escândalo, sempre causou e continuará causando para as nossas mentes que estão sustentadas pelos rudimentos deste mundo e que não estão preparadas para absorver o novo do Evangelho, a novidade do reino de Deus trazido em Jesus Cristo. Para isto é necessário um milagre, e para isto é necessário que eu e você tenhamos coragem de não buscar Jesus à noite, como diz Nicodemo, como fez Nicodemos, em uma maneira, em um gesto de administrar sua reputação, mas tenhamos coragem de buscar Jesus à luz do dia, para podermos ser identificados em Jesus Cristo, para poder ter clareza de que o nosso discipulado vem de Jesus, que nós buscamos agradar a Deus e não aos homens, que nós temos um compromisso com o Senhor Jesus Cristo e com o seu reino, e não com as instituições e nem com nenhum valor trazido pelos homens. Que a novidade do reino de Deus é vivida, e ela é vida. E ela não pode muito ser explicada, mas ela pode ser vivida. E há uma necessidade hoje, 2000 anos depois do início do cristianismo, de novo, ou talvez, quem sabe, nos desafiar, ou sermos desafiados a buscar a partir da palavra de Deus uma revelação do novo sustentada em Jesus Cristo. E eu gostaria de orar com vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti pela Tua misericórdia e Tua graça. Clamo pela ação do Teu Espírito, Senhor, do qual nós dependemos para gerar vida em nós pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos a coragem como igreja, Senhor, de nos confiar somente a Ti, de nos satisfazermos somente contigo, de saber que Cristo é suficiente, Senhor. Dá-nos a coragem de dia a dia negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir após Jesus. Pai, eu coloco esta igreja em Tuas mãos e eu clamo pela Tua misericórdia sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Clamo para que o Senhor faça, Senhor, destas pessoas instrumentos, Senhor, do Teu Evangelho, instrumentos de vida, instrumentos de graça, instrumentos de libertação, instrumentos de cura nas Tuas mãos. Nos livra, Senhor, como igreja, de querer colocar o vinho novo num odre que é velho. E nos dá a graça, Senhor, de sermos odres novos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Santo Espírito, vivifica as nossas vidas, traz vida à Tua igreja, dá-nos a graça de testemunhar de Deus, de testemunhar de Jesus e de Jesus somente. É em nome do Teu Filho que eu oro, Senhor meu Pai, para a glória do Teu próprio nome. Amém. Deus salve o cristianismo. O texto que nós temos como base é Mateus 9:17. Vamos ler juntos? Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.
O cristianismo tem tomado um caminho que nem mesmo os próprios cristãos sabem ao certo onde estão sendo levados. Isso significa dizer que o cristianismo está embaraçado em suas vertentes confusas, sem rumo, perdido e, portanto, precisando de salvação. O pensamento relativista pós-moderno, em sua tendência sincretizante, tem determinado o apagamento das referências. Este modo de pensar tomou conta do caminhar da maioria dos cristãos, dos que se dizem cristãos. A antiga afirmação segundo a qual todos os caminhos levavam a Roma foi hoje substituída pela frase todos os caminhos levam a Deus. E o pensamento subjacente em ambas parece ter tomado conta do cristianismo moderno. Nós temos perdido a nossa referência. O pragmatismo, por exemplo, tem tomado conta das instituições religiosas. Se dá certo, então é certo. Aquilo que devia ser a nossa referência como igreja, que é a vida do Senhor Jesus Cristo, é relativizada por um sistema religioso moderno. E hoje você vê uma série de situações acontecendo, uma série de grupos tomando para si a prerrogativa de cristãos, mas que tomam um caminho contrário à cruz, tomam um caminho contrário ao espírito da cruz, e todos nós devemos permanecer calados como modelo de padrão de santidade cristã, e eu tenho visto isso como um absurdo. Parece que para sermos cristãos de fato, não devemos então ter uma voz profética no sentido de manifestar que existe sim a verdade, e a verdade é Jesus. Existe sim o caminho, e o caminho é Jesus. Existe sim a vida, e a vida é Jesus. A vida é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, e isso não pode ser relativizado. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Só existe um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas nós vemos uma série de coisas acontecendo e parece que para ser cristão hoje, nós precisamos nos calar. E aceitar então que se diga o que quiser de Jesus. Se fale o que quiser acerca das Escrituras. Que se utilize das Escrituras até para extorquir as pessoas. Mas nós precisamos ficar calados. Não é assim. Existe sim uma referência, e a referência é Jesus Cristo. É a palavra de Deus que não muda, é o Verbo que encarnou. Ela é a verdade, Ele é a verdade. E nós precisamos ter esta convicção como igreja. Na verdade, podemos dizer que esse tipo de cristianismo, por suas práticas, rebaixado a um nível de uma religião qualquer, já nasceu morto no que se refere ao significado dele para Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia, que em Cristo a circuncisão, como expressão de assertividade em relação à conduta religiosa, ou a incircuncisão, que aparece aqui como negativa da conduta religiosa padrão, não tem valor algum para Deus. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Isso também evidencia que o que realmente importa para Deus não é se temos uma religião ou não, mas sim a fé que realiza, se manifesta e opera em nossas vidas com uma única motivação, o amor. O cristianismo, no decorrer da história, passou a ser um fim em si mesmo. Passou a ser aquilo pelo qual nós devemos cuidar, prezar, mesmo que este cristianismo tenha tomado um outro rumo, um rumo que comunica de morte, que comunica de medo, que comunica acerca da injustiça, e nós às vezes nos pegamos defendendo esse tipo de cristianismo, mas eu quero dizer que antes de você ser um cristão, você é um filho de Deus, e antes de você ser um cristão, ou de você ser no que diz respeito à perspectiva religiosa, você é um discípulo de Jesus Cristo. E se qualquer religião, mesmo que seja o cristianismo,
for no caminho contrário ao de Jesus, você deve, como um cristão de fato, se você é um filho de Deus, um regenerado, a ser o primeiro que vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levantar uma voz profética e dizer: não é assim. Não é este o caminho. Não é isto que o meu mestre ensinou. Não é isto que o meu mestre viveu. Não é assim que o meu Senhor fez. E eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou filho de Deus. E o meu compromisso é com o seu reino. Os discípulos, quando foram questionados, porque curavam em nome de Jesus, disseram aos religiosos do seu tempo: cabe a nós obedecermos antes a homens ou a Deus? Se nós queremos agradar aos homens, a palavra de Deus vai dizer que nós não podemos ser discípulos de Jesus Cristo. Sei que muitas pessoas podem se sentir ofendidas com estas afirmações, por isso gostaria de ressaltar que elas não são minhas. São conclusões trazidas pela Bíblia Sagrada. Talvez isso não signifique muita coisa para você, especialmente se você for apenas um cristão no sentido religioso. Pois, como dissemos acima, o cristianismo moderno perdeu sua referência em Cristo e em sua palavra. E qual tem como leito hermenêutico o Deus revelado em Cristo, que se identifica como um Pai que é amor. A grande dificuldade, muitas vezes, quarta-feira eu trabalhei aqui com os irmãos, nós estudamos um pouquinho a palavra e sobre esse texto. E nós vimos que lá, no capítulo 9 de Mateus, existe uma chamadinha para esse texto, que vai combinar com a questão do vinho novo não se põe remendo de pano bom em pano roto, nem se põe vinho novo em odre velho. A chamadinha lá é o jejum, ou do jejum. São as coisas que estão escritas lá, algo que não é inspirado, alguém colocou lá. Você vai abrir a sua Bíblia, se você for no capítulo 9, a partir do versículo 14, você não precisa ir lá não. Você vai ver que lá em cima tem uma chamadinha sobre o jejum. Mas quando você vai olhar para o texto, você não tem nenhum ensinamento acerca de jejum. Mas se você não se atenta para esta realidade, existe um viés te conduzindo numa perspectiva de interpretar ou de ver aquele texto como se aquele texto quisesse comunicar para você alguma coisa sobre jejum. De maneira que a sua leitura fique enviesada. Você vai buscar no texto, você vem com uma cabeça, com uma mentalidade, com a percepção de querer aprender sobre jejum. E acaba perdendo a essência do que o texto quer dizer. Do mesmo modo, se nós formos às Escrituras com uma mentalidade enviesada pelo velho, você e eu podemos fazer da novidade de Cristo algo sem sentido, ou algo que perde a sua novidade. Se você for querer interpretar as Escrituras ou Cristo a partir de uma mentalidade velha, de um viés velho, você e eu perderemos a essência da revelação cristã. Está dando para entender? O ensinamento de que a religião não tem valor algum para Deus é arejado e vivificado pelo Espírito de Cristo. Isto fica evidente pela maneira como ele viveu e ensinou. Jesus desdenhava da religião. Podemos constatar este fato quando foi posto diante dele um homem dependurado por uma corda, um aleijado, desesperado por cura, e ele, fazendo-se de desentendido, ofereceu-lhe perdão para os seus pecados, com o simples objetivo de conduzir sua plateia de religiosos previsíveis para a beira do ridículo, pois ele sabia que ficariam furiosos com esta afirmação. O questionamento seguinte os expõe ainda mais. Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta e anda? Lucas 5:23. Esta cena é clara. Jesus já começou um processo de se identificar como Messias, e por isso aonde ele vai existem fariseus, existem saduceus, existem os principais dos religiosos, o observando, analisando, investigando, querendo saber,
porque na realidade ele já havia realizado alguns sinais messiânicos. E o texto vai dizer, esse texto é muito interessante, que vem gente de tudo quanto é lugar, vem gente de tudo quanto é região daquele mundo antigo. Todos os fariseus começam então a fluir para Jerusalém, para a região da Judéia, para poder então investigar, porque ali está acontecendo algo fantástico. Sinais messiânicos produzidos por um homem estão ocorrendo naquele lugar. Mas, e de repente, aquilo está cercado de gente. O texto vai dizer que Jesus está numa casa ensinando, e tem muitos religiosos vindo de todas as partes, mas tem uma pessoa que está com um problema, ele tem uma paralisia, e os seus amigos, então, resolvem abrir o telhado e descê-lo diante de Jesus por uma corda. E Jesus olha para aquele homem e diz: vocês têm muita fé mesmo, esse grupo aí rapaziada, crê mesmo. Os teus pecados estão perdoados. Jesus não sabia da necessidade daquele homem. Jesus não sabia qual que era o desejo daquele homem. Jesus não sabia por que tamanho esforço aqueles amigos e aqueles homens se submeteram para trazer aquele amigo diante de Jesus. Vocês acham que Jesus não sabia que a intenção daquele homem era andar? Vocês acham que Jesus não sabia a necessidade primária daquela pessoa? Jesus sabia, mas Jesus queria mexer com um grupo que tentava colocá-lo dentro de um sistema arcaico, velho. E Jesus então diz: os teus pecados estão perdoados. E aqueles homens ficam com raiva, eles ficam bravos, eles dizem: ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Então Jesus fala: então vou pegar vocês pela boca de vocês mesmo. Já que vocês acham isso, eu queria dizer para vocês o que é mais fácil: dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, em outras palavras, para que vocês saibam que eu sou Deus, levanta, toma o teu leito e anda. E aquilo expõe esta realidade de querer encapsular Deus, de querer colocar Deus dentro de um sistema velho e arcaico do mundo. Diante da evidência da vida e do pecador perdoado, curado em pé diante deles, a única coisa que restou foi a frustração e o desapontamento daqueles religiosos. Diante do Evangelho fica exposta a estupidez e a inutilidade da religião, como um fim em si mesmo. Em nenhum momento vemos em Cristo, tal como descrito no Novo Testamento, o desejo de fundar uma religião. Pelo contrário, o que percebemos em Cristo é uma atitude crítica contra o sistema religioso de seu tempo, e um olhar de amor, de graça, de misericórdia e compaixão por todos aqueles que eram excluídos pela religião. Quando levamos a sério o discipulado de Cristo e com honestidade nos dispomos a aprender dele, chegamos à seguinte conclusão: Cristo é a pedra fundamental de uma nova ordem, de uma nova aliança, sustentada pelo seu sacrifício na cruz e em seu sangue vertido nela. Esta nova realidade, ao mesmo tempo em que inaugura o reino de Deus, põe um fim a todo o sistema religioso pautado pelo princípio da justiça retributiva, estabelecendo a era da vida e da graça, anunciando o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:19. Meus amores, eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus ama vocês, Deus nos ama como igreja, Deus ama cada um de nós profundamente. Deus sabe que não existe nenhuma possibilidade em nós mesmos de alcançar a justiça divina e a santidade divina se o padrão for a justiça retributiva. Aquilo que está lá em Deuteronômio 28. Deus não pode agir naquele sistema conosco, porque nós não somos capazes de atingir o padrão e a santidade de Deus. A única maneira de Deus agir comigo e com você é pelo seu muito amor com que nos amou. É por causa do seu muito amor que Ele ama cada um de nós e estabeleceu uma via de acesso até nós através do seu Filho Jesus. E Ele é a expressão da graça, Ele é a expressão da misericórdia de Deus. Você e eu, meus amados, não temos nada que oferecer para o Senhor. Nós não temos nada que dar para o Senhor. Aliás, todos nós, justos ou injustos,
recebemos tudo dele, a respiração e tudo mais, como diz a palavra, como diz as Escrituras. A única maneira de nós sermos recebidos pelo Senhor é sustentados pelo sangue do Cordeiro que foi vertido em meu favor e em seu favor na cruz do Calvário. Não existe outra maneira. Não tente entrar nesse sistema religioso que quer fazer de você melhor do que o seu irmão, porque o Evangelho nos mostra que não existe ninguém santo. Santo é um só. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, de uma ação de Deus em nosso favor. Portanto, não podemos fazer do Evangelho, da novidade, da graça, algo que com o passar dos anos se transforma num sistema velho, onde você está tentando se relacionar com Deus através do princípio da justiça retributiva, onde você deve orar mais para que Deus ame mais você. Não. O Moltmann vai dizer que nós devemos passar do ponto onde temos que orar para o ponto onde eu preciso orar. Há uma diferença entre eu dizer que eu tenho que encontrar o fulano hoje, ou eu dizer, eu precisava tanto ver o meu irmão. A oração, abrindo um parênteses aqui, a palavra de Deus vai dizer que Deus sabe o que nós vamos pedir, o que nós vamos falar, antes mesmo que as palavras nos cheguem à boca. A palavra de Deus vai dizer que nós nem sabemos orar como convém. A palavra de Deus vai dizer que há uma necessidade do Espírito interceder por nós nas nossas orações. A oração só comunica para Deus algo. É quando você está rendido diante de Deus falando, Pai, eu não consigo, eu preciso de Ti. Quando você dobra o seu joelho para orar, é esta a comunicação que você está trazendo para Deus. Mas Deus já sabe da sua necessidade e Deus já tem interesse em abençoar você nessa necessidade. Deus já sabe como governar a sua vida acerca dessa necessidade. Você não precisa aprender e saber orar direito, não é pelo muito falar, como diz a palavra. Portanto, a sua oração não pode ser um meio de agradar a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele nos fez agradável a Ele no amado. Estou dizendo aqui um exemplo da oração. Mas isso nós podemos levar por todas as áreas da nossa vida. Quantas questões nós levamos? Quantas áreas das nossas vidas nós tentamos viver no princípio da justiça retributiva? Onde se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Não, Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, você precisa saber que a sua identidade está em Cristo. Que você é uma nova criatura. E que é nesse caminho que você vai trilhar. Que você não tem mais para onde ir. Que você já morreu e que você já ressuscitou. Que você já está na eternidade. Que ainda que você não tenha alcançado a perfeição te alcançou, como diz Paulo. E viver a partir disso, descansado no amor, na aceitação, na graça de Deus e no sacrifício de Jesus Cristo, que é suficiente para pagar por todos os seus pecados. Para quê? Para que você viva no seu pecado? Não, para que você viva a vida de uma nova criatura. Para que você viva a vida do reino de Deus. Ou melhor dizendo, para que Cristo viva em você. Esta é a realidade do Evangelho, meus amores. O que o Filho de Deus precisa é ter a consciência iluminada para saber que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor para Deus. E que o discipulado cristão, ou seguir a Cristo, transcende toda e qualquer formalidade religiosa, como bem ressalta José Comblan. O caminho de Jesus se vive no contexto de uma religião, mas é superior a ela e permanece crítico com relação a todas as religiões. Jesus criticou radicalmente a religião do seu povo e os cristãos também devem criticar a religião, em primeiro lugar, a sua, porque a religião, sempre tende a se afastar do caminho de Jesus e se tornar autônoma, dando satisfação aos desejos religiosos dos povos, mas sem referência ao reino de Deus. Temos que com clareza estar convictos de que nossa identidade está em Cristo e não em nossas denominações religiosas, nem mesmo na pseudo-falta delas. Mas a questão que surge é esta: como aquilo que começou de maneira simples, libertadora e bela, tornou-se este emaranhado de complexidades e confusões?
O problema começa, primeiramente, como uma necessidade humana institucional, pois não temos a condição de expressar nossa fé comunitária sem nos institucionalizarmos. E onde existe local definido, horário definido, funções definidas, aí existe uma instituição. O problema não é a instituição, o problema é quando a nossa identidade deixa de estar em Cristo para estar na instituição. Neste caso, a instituição deixa de ser vassala do reino de Deus para ser senhora da vida das pessoas. Deixa de ser meio e instrumento para ser razão e fim. Em segundo lugar, outra questão que favorece essa distorção é a tentativa desesperada do velho homem de não aceitar o seu fim na cruz do Calvário. Existem aqueles que querem aqueles que querem se apossar do reino de Deus pela força, ou melhor dizendo, pelo esforço. Mateus 11. Porque isto traz a conotação de mérito, de autoafirmação pessoal, na medida em que satisfazemos as exigências de nossa religião. Entretanto, no reino de Deus, você precisa ser nada para que Cristo seja o seu tudo. Na instituição, você pode ser alguém. E isto é tudo o que o velho homem quer, ser alguém. Ser um diretor, ser um pastor, um presidente, um diácono. Mas a igreja de Cristo, que é o seu corpo, e que transcende a toda a realidade institucional, é formada por crucificados e ressurretos em Cristo Jesus. Estes nada possuem, a não ser o próprio Cristo Jesus como seu tudo, sempre ouvindo a voz do seu Senhor dizendo: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. O reino de Deus é para Zé Ninguém. Meus amados, isso aqui é um negócio muito sério. Nós estamos apontando alguns problemas. O primeiro problema é que nós precisamos de uma realidade institucional. Não tem como existir como igreja e expressar nossa fé de maneira comunitária sem nos institucionalizarmos. Algumas pessoas batem no peito aí porque nós mudamos a reunião de domingo num lugar maior para quinta-feira num lugar menor com menos gente. Tem horário para chegar? Tem. Tem alguém para dirigir? Tem. Tem horário para terminar? Tem. Então, está institucionalizado. Jesus Cristo não veio nos tirar de uma gaiola grande para nos colocar numa gaiola pequena. Não veio nos tirar dos cultos aos domingos para nos colocar nos cultos na quinta-feira, na quarta-feira. Jesus veio nos dar vida, aonde quer que nós estejamos. Aonde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estarei. O problema não é a instituição. Há uma necessidade institucional, porque assim, não tem jeito. Como nós vamos fazer? Tem algum jeito? Só se você for sozinho. Só que sozinho não existe igreja. Sozinho não existe igreja. Então, não adianta essa conversa de falar da... Eu sei, a instituição, ela é necessária, desde que ela fique no seu lugar de vassala do reino de Deus. Agora, então, nós citamos, qual que é o outro problema? O problema é que na igreja, o que é e o que não é caminha de mão dadas, meus amados. E muitas vezes, nós precisamos entender que a instituição, quando ela vai tomando um corpo, ela pode te dar algum status. É pastor da primeira igreja batista. Grande coisa. Se a minha identidade estiver nisso, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Se a tua identidade está em ser um batista, agora se a sua identidade estiver em Cristo, como aquele que foi atraído naquela cruz, que foi batizado na morte de Jesus e que ressuscitou com Cristo, e fora de Cristo não é nada, nem ninguém. Quem você é? Eu sou um crucificado e um ressurreto. Eu sou um filho de Deus, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Ah, mas você não é... Não, lá eu exerço uma função lá.
como uma maneira de servir ao corpo de Cristo, subjugando tudo ao senhorio de Jesus. Eu posso exercer uma função pastoral, mas a minha identidade não pode estar nesta função, porque a minha identidade é Jesus Cristo, e a sua também deve ser a mesma. E o velho homem gosta dessas coisas. Eu gosto. Você acha que não? Minha carne chega a tremer, os pelinhos até arrepia. Eu luto com isso, gente. Eu clamo a Deus misericórdia o tempo inteiro. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu gosto de uma bajulaçãozinha, eu gosto. Mas eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim. Não consigo, porém, realizar o bem. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Porque não há mais nenhuma condenação para a minha vida. Porque Cristo Jesus é a minha vida. E porque agora eu vivo segundo as possibilidades do Espírito, não segundo as realidades da minha carne. Eu vivo pela fé, eu vivo pelo aquilo que eu não vejo. O que eu vejo em mim é maldade, presunção, soberba. Mas aí eu olho para o meu Senhor e falo, Senhor, Tu és a minha vida, eu morri, Cristo é a minha vida. Manifesta a vida do Teu Filho em mim, tem misericórdia. Em terceiro lugar, e é aqui que eu quero me deter. Agora danou, agora vai até meio-dia, hein? Em terceiro lugar, e é aqui que eu quero me deter um pouco mais, encontra-se a impossibilidade de se compreender a boa nova a partir da mentalidade velha. Para demonstrar esta realidade, gostaria de contrapor dois personagens bíblicos. O primeiro, de grande importância. O segundo, de suma importância. Trata-se de João Batista, um profeta, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, a figura de João aparece em destaque. Neste capítulo, podemos perceber como era o seu ministério, onde ele atuava, qual era a tônica de sua pregação, como ele se vestia e se dirigia aos religiosos com tal dureza que beirava a raiva. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fica evidente que João manifestava um rompimento com o sistema religioso de sua época, representado pelo templo e pelo sinédrio. Ele não exercia função no templo, mesmo tendo todo o direito para isto. Seu local de atuação ministerial era o deserto. Seu discurso era duro contra as injustiças e a falta de realidade existencial e contra a farsa que havia se tornado o sistema religioso. Bom, aqui eu vou dar uma paradinha. João Batista rompe com o sistema religioso que havia e que era representado pelo sinédrio e pelo templo. Nós sabemos que quando Jesus entra no contexto da Palestina histórico do seu tempo, havia o templo, havia os sacerdotes, haviam os ritos, haviam os fariseus, as leis, mas o que representava a presença de Deus no Antigo Testamento dentro do templo? Alguém sabe me dizer? A Arca da Aliança. Agora uma pergunta eu faço para vocês. A arca estava no templo, no Santo dos Santos, quando Jesus entrou no contexto histórico? Não. A arca já havia desaparecido há muito tempo. O que isso comunica a mim e a você? Comunica que nós temos um circo armado, mas a essência, o fundamental, a presença de Deus naquele circo não havia. Aquilo que representava a presença de Deus não estava mais lá. E aonde Deus estava? Deus estava no deserto. Por isso João Batista é a voz do que clama no deserto. E João Batista era filho de Isabel, que era descendente direta de Arão. Ou seja, João Batista
era para ser sacerdote, e alguns estudiosos vão dizer que ele era para ser sumo sacerdote do templo naquela época. Mas ele não estava lá, ele havia rompido com aquilo. E mais um detalhe, havia 2 sumos sacerdotes. Estranho isso, né? Anás e Caifás. Isso comunicava também a politicagem do templo. Comunicava já as falcatruas dos homens. Então olha para isso, gente. Havia o templo, a arca não havia, as confusões, as politicagens. E João então sai para fora disso tudo e começa a levantar uma voz profética como um profeta. A palavra de Deus vai dizer que a lei e os profetas testemunharam até João. E ele vai dizendo, ele tem um discurso pesado, de tal modo que os religiosos que ouvem João Batista levantaram uma voz profética contrária contra o sistema religioso do seu tempo, ainda assim vão lá para ser batizados por João Batista no capítulo 3. Olha que coisa interessante, é porque religioso é assim mesmo, gente. Eles não estão preocupados com realidade existencial, eles estão preocupados em livrar o deles. Então se João fala que tem que batizar para arrependimento de pecado, vamos lá também, né? O que custa? Não custa nada. Vamos lá. Quando chega diante dele, o que ele fala? Raça de víboras. Quem que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se você está achando que o que eu estou falando tem fundamento, então se arrependa de fato. Mas para o religioso não, ele precisa estar bem com todo mundo. Ele precisa estar, tudo bom? Deus é bom, o diabo não é ruim, aquele negócio assim. Aí o que acontece? João representa este rompimento. Mas quando você vai ver lá no capítulo 3, João ainda traz um rançozinho. Você pode ver que ele se veste com uma roupa de camelo, de couro de camelo, e que ele leva um cinto amarrado à cintura, que lembra muito uma estola sacerdotal. Você vai perceber que ele também come diferente, ele se alimenta de gafanhotos e mel silvestres. Você vai perceber que ele não gosta de muvuca, ele vai para o deserto. Deserto não é lugar de gente. E interessante que ele sai de um sistema, mas ele também traz um pouco do sistema para ele. Ou seja, ele sai de um negócio, mas o negócio não sai dele. Vamos lá? João também se manifesta contra... É aí que eu estou ou não fica? Obrigado, eu gosto de vocês por causa disso. João também se manifesta contra as políticas eclesiásticas, contra a verdade que se torna uma mentira, pronunciada quando não temos o respaldo da vida e fazemos da verdade peso para os outros, como também denunciou Jesus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, de 1 a 4. No entanto, se observarmos com mais atenção a vida de João, perceberemos que mesmo ele teve dificuldade diante da novidade do Evangelho. Assim como muitos de nós hoje tentamos acondicionar a novidade da boa nova do reino de Deus ao velho e maligno sistema do mundo, na tentativa de fazê-la mais compreensiva a nós mesmos e usufruir dos seus benefícios. João, mesmo representando um rompimento com o sistema religioso do seu tempo, ainda trazia em si o ranço da religião, epitomizada pelo comportamento externo, pela aparência e pelas geografias. Ora, João representava o seu testemunho de Deus. Como é que você testemunha de Deus? Nós, como os discípulos, somos chamados a testemunhar do Senhor, a dar testemunho, a dizer: ó, eu conheço Deus,
Ei, como é que ele é? Como é que você testemunha de Deus? Eu vou na igreja. Eu jejuo. É assim que você testemunha de Deus? É assim que os fariseus, é assim que os saduceus testemunhavam de sua espiritualidade e da sua relação com Deus. Mas quando nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que o negócio muda um pouquinho. É por isso que João, no capítulo 11 de Mateus, depois de ouvir falar de como Jesus agia, se escandaliza com ele e manda seus discípulos questionarem Jesus Cristo, dizendo: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Mateus 11, 3. E recebe como resposta, depois de referências aos sinais messiânicos, uma bem-aventurança para aqueles que não agem em conformidade com a atitude que João estava tendo. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Bom, no capítulo 11, João já está preso. Herodes já mandou prendê-lo. E ele, o texto vai dizer lá, depois os irmãos estudam, vou deixar isso como tarefinha de casa, vai dizer lá: ouvindo João falar acerca das obras de Jesus, mandou 2 dos seus discípulos a questionarem: És tu mesmo o Messias? És tu mesmo aquele que havia de vir? Ou devemos aguardar outro? Ora, vamos pensar na vida de João. João é aquele homem que batizou Jesus, que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, que havia dito: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que havia dito que ele não era digno de desatar as sandálias do Senhor, que havia dito, quando seus discípulos quiseram seguir a Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira questão que surge para mim é: por que João também não abandonou tudo e não foi seguir o Senhor Jesus? E a segunda questão que surge para mim é: por que agora, neste momento, ele está em dúvida? O que aconteceu para ele ficar em dúvida? O que aconteceu é que Jesus e o Deus revelado em Cristo Jesus é escândalo para a religião. E foi escândalo para o ranço religioso que João trouxe, meus amados. Então Jesus vai dizer: fala para João, ele está querendo saber se eu sou o Messias? Fala para João que os cegos veem, os surdos andam, os surdos andam é bom, né? Mas andam também, não andam? Os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E diz mais um negocinho para João: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. É este o recadinho que ele manda para João. E depois ele continua e ele fala das categorias de João, que como um nascido de mulher não existiu ninguém maior do que ele nessa terra, mas ele fala também que no reino de Deus o menor será maior do que João Batista. E daí Jesus se dirige e diz assim: a que compararei vocês? A crianças sentadas nas praças, que dizem: tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista, não comia e nem bebia, e vocês diziam que ele tinha demônio. Venho eu, e como e bebo, e vocês me chamam de comelão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. O problema, as obras que Jesus estava fazendo aqui, que estava escandalizando João, é aquelas obras de Lucas 4, 5, 6, 7, de João 8, de João 4. Jesus estava tocando em pessoas que a religião dizia: não toque. Jesus estava indo em lugares que a religião dizia: não vá. Jesus estava falando com pessoas, pecadores, abraçando pecadores, tocando em leprosos. E tudo isto chocou João. Por quê? Porque a sua mentalidade ainda estava carregada da velhice, da caducidade da letra. E nós hoje precisamos, em nome de Jesus, amados, em nome do Senhor Jesus, termos coragem de nos abrir para a palavra de Deus e de ver em Cristo, somente em Cristo, a nossa referência, o mestre do nosso discipulado e a nossa vida, de modo que nós não nos escandalizemos com o Senhor, porque hoje talvez há para nós a possibilidade de nos escandalizarmos com o Jesus da cruz. Mas, meus amados, não existe outro Jesus que venha de Deus, que seja o Messias, que não seja o Cristo crucificado. Escândalo para a religião, loucura para a sabedoria, para os gregos, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que você precisa é de vida, o que eu preciso é de vida.
O Jesus dos evangelhos é escândalo para a religião por causa da cruz. O Cristo crucificado é loucura para a sabedoria deste mundo, ou para a sabedoria deste século ou deste mundo. A única maneira de acomodar Cristo às religiões é retirando o escândalo da cruz. Só que neste caso já não será mais o Cristo dos evangelhos, mas sim mais um ídolo com o nome de Jesus Cristo, criado pelas religiões, sem poder para salvar e recheado de sabedoria deste mundo, com o intuito de enganar as multidões, exercendo sobre elas controle e obtendo delas lucro. Que Deus nos livre disto, mas nós... Escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O problema é que a novidade do reino de Deus não cabe em nenhum sistema produzido pelo homem. Do mesmo jeito que Jesus não coube. Jesus se vestia como todo mundo, Jesus comia e bebia com todo mundo, congraçava com pecadores e publicanos, puxava papo com uma divorciada, ao mesmo jeito que tinha uma palavra de aceitação, amor e libertação para uma adúltera, tocava em leprosos, recebia um ladrão em seu reino, com base em seu sacrifício capaz de justificá-lo e santificá-lo. Meus amados, quando nós contrapomos a realidade do velho e a realidade do novo, fica exposta que não dá para pôr vinho novo em odre velho. O que nós tentamos fazer é acomodar Jesus Cristo a um sistema velho, arcaico, aonde os padrões humanos são a nossa referência, e não a graça e a verdade expressa em Jesus Cristo. O amor e a aceitação de um Deus que ama a todos e que quer salvar todos, libertar todos do seu pecado, que quer dar vida, não quer fazer de mim e de você um crente padrão, um cidadão melhor, quer te dar uma nova vida, quer ser a sua vida. E nós insistimos em dar procedimentos às pessoas, insistimos em falar que as pessoas devem ser boas, devem ser corretas, que os seus maridos devem amar as suas esposas, que as suas esposas devem ser submissas aos seus maridos. Isto é impossível se Cristo não for a sua vida. E se isso for possível, aquelas regras nas quais você se enquadrar, vai manter a coluna dorsal do pecado intacta, porque isso vai trazer orgulho no seu coração, vai fazer de você um religioso chato, e vai fazer de você melhor que os demais. E Deus não quer fazer de você alguém bem comportado. Deus quer matar você e fazer de você uma nova criatura. Deus quer fazer de você quer te dar vida. Agora, não troquemos a vida que Deus tem para nós para uma falsa vida, uma vida que acaba na morte, e que ainda que você seja um cidadão padrão, que você ganhe o Prêmio Nobel da Paz, você irá para o inferno. Irá para o inferno cheio do seu orgulho. O que você precisa é de se depositar diante da misericórdia e da graça de Deus e dizer: Senhor, não há solução para mim em mim mesmo. Eu preciso morrer, mas a tua palavra diz que eu morri e que Cristo veio ser a minha vida, porque Cristo não ficou na morte, Ele ressuscitou no terceiro dia, e eu ressuscitei com Ele, e por isso eu posso amar hoje, porque Cristo é minha vida, porque o amor de Cristo está derramado no meu coração pelo Espírito Santo, e eu posso andar hoje pela fé. Não se deixe iludir pelo que é bom, nós estamos trocando a cruz pelo que é bom, Cristo pelo que é bom. Se as instruções morais pudessem mudar a sua vida, o mundo estaria maravilhoso. Porque desde que você nasceu, você escuta o que é certo e o que é errado. O problema é que há uma natureza em você que precisa ser crucificada. Há uma natureza que precisa ser levada diariamente à cruz. Não uma cruz pretérita no qual você morreu, mas uma cruz que pretérita, mas também presente e futura. Uma cruz que você leva em todo momento, em todo lugar, o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em vosso corpo que é mortal. Mas nós não podemos deixar, meus amados. Nós não podemos deixar, nós não podemos nos iludir, porque qualquer padrão religioso vai comunicar para você que você é bom e você não é bom. Não há ninguém bom, não há nenhum bom,
Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que você precisa é do amor de Deus, é reconhecer este fato e dizer, Senhor, a única chance que eu tenho é este tal de amor que o Senhor sente por mim, que o Senhor tem por mim, que foi expresso de maneira incompreensível na cruz do Calvário. E eu quero me render a Ti, Senhor. Vem ser Senhor da minha vida. Vem fazer de mim o que o Senhor quiser. Agora nós precisamos parar de ser igual bunda de pato, que joga água e a água escorre, não entra. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos? Ouça. Ouça. Nós precisamos ter coragem de nos expor à palavra, porque nós fechamos às vezes e determinamos o que nós vamos ouvir de fato. Porque nós sabemos que no momento que nós nos colocarmos nus diante da palavra de Deus, nós vamos ser constrangidos a ter um posicionamento diante da palavra de Deus. Não dá para ser, a palavra agora, vamos ver se eu acho ela. Indiferente. Indiferente. Melhor dizendo, apático. Hoje, às vezes, nós viemos aqui no domingo, sentamos, ouvimos a palavra, mas não permitimos que a palavra entre. No outro domingo nós tornamos aqui de novo, vamos ouvir, vamos dizer, nossa, que pregação abençoada. Mas como clichê, não, e a apatia permanece. Às vezes eu gostaria que você tivesse raiva de mim, ou raiva de qualquer pregador, ou que você realmente se permitisse ser impactado pela palavra, mas que você não ficasse indiferente à palavra. Deus está nos dizendo hoje, meus amados, eu amo vocês, não tem outra solução para vocês fora do meu amor, fora da minha graça. Nós não temos outra coisa a não ser a vida de Cristo em nós. Não tem outro meio a não ser sermos crucificados e ressurretos em Jesus. Não tem outra chance a não ser Jesus ser a nossa vida. E vocês são discípulos não dos fariseus, não do sistema religioso, não do padrão desse mundo. Vocês são discípulos de Jesus. E há uma distinção entre uma coisa e outra. Você quer testemunhar de Jesus sendo discípulo dos fariseus? Ou você quer testemunhar de Jesus sendo discípulo de Jesus? Se você for discípulo de Jesus, então aí é um lugar do vinho novo entrar e se acomodar. O problema é que não se põe vinho novo em odre velho. O problema é que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E que não é possível nascer de novo sem ser crucificado com Cristo. Hoje isso aqui é omitido da maioria das pregações, da maioria das igrejas também. Você pode ser um bom crente, um excelente cidadão. Não precisa ser crucificado. Cristo não precisa ser sua vida. Você consegue manter os padrões. Você paga suas contas em dias, você tem uma sua mulher, você é isso, você é aquilo. E vive uma vida enganada. E o esqueleto, a coluna do pecado está lá mantidona. E você está cheio de orgulho, se fazendo melhor do que os demais e achando um modelo para os demais. Não existe ninguém que é bom. Um bom é só Deus. Sabe quanto você é santo? Quando Cristo vencer a sua santidade. Fora disso, o problema é que ainda que possamos reproduzir comportamentos morais socialmente aceitos, não podemos produzir vida em nós mesmos. O problema é que Jesus não veio buscar justos e perfeitos, e nem sadios. Estes não precisam de Jesus Cristo crucificado. Na realidade, o que temos visto na religiosidade cristã pós-moderna é a pregação de um Cristo sem cruz. Isto porque este Cristo sem cruz não representa nenhuma ameaça ao velho, uma vez que não tem a pretensão de fazer nova todas as coisas. Antes, esse Cristo parece estar comprometido em perpetuar um mundo que jaz no maligno, não revelando aos homens a extensão e a gravidade do pecado, fazendo com que vivam no engano da justiça própria, um mundo onde os fracos não têm vez. O que vemos, na verdade, é um esforço na tentativa de fabricar um Cristo à imagem e à semelhança dos homens. Isto porque o verdadeiro, para muitos, é um escândalo e uma pedra de tropeço. Que ele não seja um escândalo e uma pedra de tropeço na sua vida. Pelas coisas que ele faz, pela maneira como ele age, pela maneira como ele aceita as pessoas, como ele perdoa aquele que você acha que não deve ser perdoado, como ele ama aquele que você acha que não deve ser amado. Meu querido e minha querida, para encerrar, eu quero dizer,
Não se apegue a nada a não ser no Senhor Jesus Cristo. Não tem esperança fora de Cristo. Não tem esperança fora da cruz do Calvário. Não se permita trocar a vida eterna por esta vida passageira, ainda que ela seja uma vida recheada de boas condutas. Mas deixa Cristo viver em você. Nós precisamos hoje reinterpretar a nossa fé. Isto é o lema da Igreja Reformada: reformando e seguindo, reformando. Sempre em reforma. Eu gostaria que você agora curvasse a sua cabeça. Que você, nesse exato momento, pudesse rejeitar tudo que eu disse aqui, diante do Senhor. Mas se você tem a pretensão de encarar a verdade e a realidade da palavra de Deus, que você dê uma resposta para o Senhor aí no seu coração. Fala: Senhor, vence em mim tudo que o Senhor quer que eu seja. Eu me rendo a Ti, Senhor, eu nego a mim mesmo. Mas não vá para sua casa sem permitir que a palavra entre em você ou sem se posicionar em relação a ela. Você pode até não querer, não aceitar, dizer: não concordo com o pastor Alexandre, não concordo com o que ele falou. Tudo bem, é um direito seu. Mas eu gostaria que nesse momento, diante de Deus, se você é um filho de Deus, que você se posicionasse em relação à palavra de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor venha operar no nosso meio, operar em nossas vidas, Senhor, e nos fazer, Senhor, de fato, filhos Teus. Não nos deixe viver no engano, no erro, Senhor, e nem na apatia, meu Pai, mas nos faça, Senhor, instrumentos de vida, instrumentos de aceitação, de graça, de misericórdia, de libertação, de cura, meu Senhor. Como Teus discípulos, vem viver em nós, meu Pai. Faz desta igreja uma igreja comprometida com a Tua palavra, com a Tua verdade. Ó Espírito Santo, levanta homens e mulheres cheias do Teu Espírito, que são testemunhas de Jesus e não de instituição, que são testemunhas de Cristo e não da religião, que são testemunhas do Teu Evangelho, Senhor, que vivem na perspectiva de um Deus que é amor e que veio ser o nosso Pai. E que o testemunho deles não está no seu jejum, porque o jejum não deve nem ser testemunhado, meu Senhor. Mas que o testemunho deles seja uma vida consagrada a Ti, no sentido de que eu não posso, Senhor, vencer a minha vida. A única solução que tem para nós é a cruz do Calvário, Senhor. Pai, revela isso profundamente no coração desta igreja e faz desta igreja, Senhor, uma atalaia. Senhor, compromete, Senhor, os irmãos amados com a Tua palavra, Senhor. E não nos deixe trocar o bom, a cruz pelo que é bom, porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a Tua palavra. Senhor, mas nos dá o compromisso de ser escândalo para a religião também, como nosso Senhor foi, Senhor meu Pai. E de ter a aceitação que o Senhor teve, e que o Senhor venha a ser a nossa vida e a nossa santidade, de maneira que nós possamos andar em justiça, em verdade, em amor, em graça e em misericórdia. Aviva-nos pelo Teu Espírito, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.